Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RTI. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o jornalista da Rede Minas, Pedro Rocha. Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Luan, muito obrigado pelo convite, pelo interesse mesmo em conversar comigo. É uma honra poder bater um papo com vocês aí do RPI Views. Espero bater um papo bem legal hoje com você. E eu tenho certeza que hoje o programa está bem tranquilo para assistir, que tem muita história por aí. Pedro, o que te inspirou a ser jornalista? Cara, eu sou bem old school, né? Então, eu sou do tempo que, assim, eu já tenho 35 anos, né? Eu sou do tempo que não tinha tanto futebol na televisão, jogo fora, só pela rádio. Então, eu confesso que quando eu via jogo com meu pai, quando era pequeno, muito jogo fora, por exemplo, eu tinha muito interesse, mas muito interesse mesmo em trabalhar com isso, via aquela locução do pessoal de rádio, tentava imitar, fazia algumas imitações, tanto do Alberto Rodrigues como do Willy Gonzer, às vezes, alguns trejeitos, algumas coisas. Narração, realmente, conforme eu imitava, eu via que eu não tinha tanto tato, porque é um ritmo mais acelerado, por mais que eu consiga falar rápido muitas vezes, mas é um ritmo, você tem que ficar com a voz impostada o tempo inteiro. Mas desde pequeno eu tinha dúvida sim em seguir o exemplo do meu pai. Eu ficava nessa balança, vou fazer jornalismo, que é uma coisa que eu acho legal, eu queria estar nos grandes eventos, ou vou seguir um caminho parecido que o meu pai seguiu, que foi a área do direito. Meus pais trabalhavam no Poder Judiciário, são aposentados hoje em dia. Então, eu realmente fiquei um pouco tempo nesse pêndulo, mas logo quando eu fui chegando próximo da adolescência, eu vi que era isso que eu queria, vi que, assim, é difícil, a gente entra na faculdade, e você é testemunha disso como eu, a gente acha que entrou na faculdade vai virar o William Bonner, que todo mundo vai trabalhar na Globo, vai apresentar o Globo Esporte se for trabalhar com jornalismo esportivo, se quiser trabalhar com política, vai virar o William Bonner, vai mediar debate, enfim, a gente realmente tem essa ilusão, a gente entra com essa ilusão, mas é um mercado muito complicado, exige muito, mas conforme eu fui avançando na vida escolar, eu via, não, eu escrevo bem, é uma coisa, realmente, eu falo bem, apresento o trabalho bem, sempre via que a parte, tipo assim, de fazer conta não era minha área, então, conforme eu fui evoluindo na vida escolar, eu vi, não, ou eu vou ter que fazer direito mesmo, e aí é uma área mais civil, penal, uma coisa assim, que exige um pouco de performance, ou mesmo jornalismo. Eu tinha vontade, num dado momento, Luan, de fazer publicidade, porque aí, conforme eu fui evoluindo, vendo, eu tenho muito interesse por rádio FM, eu gosto, é um meio que, tipo assim, que se tivesse uma oportunidade, uma experiência que eu queria ter na minha carreira, apresentar um programa de rádio FM, sabe? Um programa que você bate papo com o ouvinte, que você ouve umas músicas, pede umas músicas, é uma coisa, assim, que um dia na minha carreira eu quero ter, sabe? Eu gosto muito do jornalismo esportivo, mas é uma coisa que eu queria trabalhar. E eu cheguei a pensar em fazer publicidade por isso. Mas aí depois cheguei na hora de fazer vestibular, realmente escolhi jornalismo, fui até, é uma passagem bem engraçada, fui numa dessas mostras de profissões, né? A gente tem muito na faculdade, fui em uma na FUMEC, e aí falaram, quem quer sentar ali e ler o teleprompter da TV do laboratório de TV? Aí eu li, eu falei, não, isso daqui mesmo, vamos seguir. E é engraçado que hoje, até já antecipando, não sei se é uma coisa que você vai me perguntar mais à frente, eu não gosto muito de teleprompter, eu gosto de um improviso. Mas realmente, aí eu vi, não, realmente é isso daí, vão tocar, e aí é uma área difícil, penei um pouquinho para chegar, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu gosto do que eu faço. A gente passa algumas raivas às vezes, mas a gente gosta. O pessoal mais velho até brinca, Luan, que é igual cachaça. Você passa raiva, mas você tá de ressaca no dia seguinte, mas você quer de novo. Exatamente. E a questão do telefone, eu já tentei usar, eu não consigo. Eu prefiro na base do serviço, porque eu sei que eu vou colocando alguns tópicos importantes e por aí a gente vai seguindo até. Eu faço a mesma coisa até hoje. Faço a mesma coisa, eu acho que funciona mais, porque querendo ou não,
claro, eu respeito todo mundo que apresenta telejornal, já precisei apresentar lá na Rede Minas, é difícil, não é uma coisa... ainda mais porque tem o fator tempo, tem as matérias editadas, tem uma entrada ao vivo de um outro repórter, então você precisa dominar o tempo, e o texto escrito no teleprompter é muito útil para isso, é uma coisa que ajuda muito você a ter um controle melhor do tempo, você não falar nenhuma coisa que vai passar muito do horário, você não prejudicar uma grade de programação inteira. Eu não, lá na Rede Minas é uma coisa que a gente não mexe muito, mas para quem faz propaganda, para quem vende comercial, que é parte do nosso trabalho também, fazer o merchan, muitos programas têm espaço para isso, o teleprompter ajuda muito, mas realmente é uma coisa que ajuda para esses aspectos. Agora, para um texto que a gente tem domínio, quando você acompanhou, por exemplo, uma coletiva, você foi numa entrevista coletiva, não adianta você fazer um textinho, por exemplo, hoje, que eu até acompanhei uma entrevista coletiva do Pedro Lourenço, não foi bem uma entrevista coletiva, mas foi uma palestra do Pedro Lourenço e do Rubens Menin lá no evento da FIENG. Se você vai, escreve um textinho todo, você pode falar uma coisa errada, você pode esquecer algum outro tópico, o tempo estoura. Então, realmente, para resumir isso, um tema de tópicos, você colocar temas que eles falaram, clássico com as duas torcidas, o Menin falou dos luxos que tinham no Atlético, que ele precisou cortar na carne, ele cortou regalias lá dentro, o Pedrinho falou de cortar terceiro goleiro, falou que não vai investir tanto em futebol feminino ano que vem, por isso que aqui em site saiu essas coisas. Se você coloca num textinho, você corre o risco de esquecer. Se você coloca só o tópico, claro, tem o risco também de você errar alguma coisa, mas na nossa profissão, acho que hoje em dia o erro é bem mais aceito. Antigamente era aquela coisa, você tinha que falar com a voz impostada o tempo inteiro. Voz de rádio mudou muito, voz de rádio é outra coisa hoje em dia, e é bom porque antigamente a gente achava que o jornalista de rádio era aquele cara, ou de televisão, era aquele cara que chegava, falava com a voz impostada o tempo inteiro e sabia ter aquela postura. E hoje já é mais diversificado, né? Já tem mais diversidade nesse aspecto, é algo positivo. Sim. E Pedro, quais foram os momentos mais marcantes dessa carreira de jornalismo? Nossa, tem tanto. Deixa eu ver. Eu vou pegar alguns, por exemplo, o dia do rebaixamento do Cruzeiro foi bem puxado, foi uma cobertura muito difícil, porque quebrou Paula no Mineirão, então é o tipo de situação que requer um pouco de destreza, sabe? Um pouco de expertise para fazer. É uma situação que, assim, se você se posiciona um pouco errado, sobra até para você quando acontece alguma coisa. E também, claro, a comoção, você tem que sentir, às vezes não fazer uma coisa que, claro, o que aconteceu no Cruzeiro foi um crime, mas você também não falar uma coisa demais para tomar um processo, porque a gente sabe que no nosso país é mais fácil você ser processado por quem faz errado do que a pessoa que fez errado ser processada, né? Então, é uma situação bem complicada no nosso país. A situação de Brumadinho também foi bem pesada, foi muito difícil cobrir Brumadinho os primeiros dias. Eu lembro que eu fiz uma matéria um dia dos primeiros enterros lá em Brumadinho. Então, tipo assim, imagina, que coisa horrorosa. Você chegar lá e o pessoal chamando o velório de 5 em 5 minutos. Foi um dia, assim, uma energia horrorosa, uma coisa tenebrosa. O título brasileiro do Atlético, assim, o Atlético já tinha também vencido o Mineiro, foi uma cobertura interessante, porque a reta final, que voltou a ter público, naquele momento saindo da pandemia, os primeiros dias da pandemia também foram dias bem difíceis, a volta do Cruzeiro para a Série A, deixa eu ver o que mais... a primeira vez que eu fiz freela na CNN também foi legal. Ponto da CNN, a gente vai chegar, viu? Isso, fazer entrada com um cara que eu sou fã, que é o Benji, eu sou muito fã do Benji, eu me inspiro muito nele, então, realmente, a primeira vez que eu fiz, eu tava tremendo igual vara verde, falei, porra, eu sou fã do cara, velho, então, tipo, é difícil, essa também foi uma vez para mim muito marcante. Eu comentei da primeira vez que eu fiz freela na CNN, porque eu fiz uma pro geral, e entrei com o William Vac, eu falei, não, William Vac, velho, então, tipo assim, uma situação bacana. O William Vac é referência. O cara entende de pilotar avião, velho. Então, pô, como é que você não paga pau? O cara já cobriu 5.000 guerras. O cara é monstro. O cara entende de tudo. Quem mais? Deixa eu ver.
E claro, não, tem as páginas marcantes, o carinho que o pessoal tem com a gente. Graças a Deus, assim, ninguém nunca me xingou na rua, então eu já acho uma coisa positiva, né? Já acho uma coisa boa. Sinto que as pessoas têm carinho, então é uma coisa legal também. As pessoas são muito, muito educadas, muito carinhosas. Eu gosto do carinho do público. Eu acho assim, eu já tive do outro lado, já fui fã de muita gente. Então, quando a pessoa você dá um pouco de atenção, dá um abraço, conversa um pouco é legal, eu já tive do outro lado. Eu lembro uma vez que, quando eu ainda estava na faculdade, um dia, eu cumprimentei o Thiago Reis, ele foi mó legal comigo nem era jogo, sabe? Era tipo assim, eu estava passando perto de um evento de carro, que era aqueles feirões do Mineirão, uma coisa assim. Ele foi mó solícito, uma gente boa, foi que estava estudando jornalismo, foi legal comigo. Esse tipo de situação mesmo que a gente vê, que a gente valoriza o carinho de quem está acompanhando, e você pensa, não, tem que ter essa atenção, não existe nada. O protagonista é a notícia e o telespectador, entendeu? O ouvinte. Então tem que ter esse carinho pelas pessoas. Mas tem essas experiências. Graças a Deus, eu cobri muita coisa importante. Cobri também repercussão de eleição, posse de governador. Eleição em si, até nunca cobri lá na Rede Minas. Por ser do esporte, eu nunca cobri. Então, domingo, por exemplo, eu não vou cobrir. A gente tem meio de campo. Domingo, 9 horas da noite. Então, já é uma coisa que, assim, confesso que eu nunca cobri uma eleição. É uma coisa que, um dia de eleição especificamente, porque prévio a gente já cobriu. Mas é uma coisa que eu um dia, se eu sair da Rede Minas, se eu trabalhar em outra emissora, eu gostaria de fazer. Uma coisa que eu gostaria de fazer era cobrir um dia de eleição. Mesmo que eu continue de jornalismo esportivo, eu queria cobrir um dia de eleição, sim. É uma movimentação interessante, sabe? Eu gosto. É legal ver os números atualizando, aquela notícia em cima da hora. E eu tenho uma admiração por entrada ao vivo trazendo notícia na hora. Então, é uma coisa que eu gosto. E principalmente você falando do carinho da pessoa, por exemplo, você acompanhou bastante no meu Instagram a minha primeira cobertura da final da Taça da Favela. Você gostou? Eu gostei demais, foi uma sensação única. Até porque eu treinei igual. Nossa, eu entrevistei o Rogério Correia. Então, E assim, foi sobre o uma. Rogério Correia, eu preciso falar uma coisa. Eu achava ele um cara simpático pela televisão. As primeiras vezes que eu conversei com ele, ele é um cara tão gente boa, é um cara tão legal, é um cara nota 10 mesmo, é um cara que assim, eu não tenho palavras para elogiar mesmo, porque ele é um cara muito legal. Então, você teve essa experiência na Taça das Favelas, é um evento muito bacana, não só pelo que ele faz de inclusão, ou por colocar o pessoal mesmo da favela em destaque, que merece. Tem a Copa Itatiaia também, que é um similar, né? Mas a Globo faz um campeonato de segundo semestre, é legal, faltava isso. O pessoal consegue se mobilizar para 2 torneios, é interessante, eu acho que foi uma boa sacada. A Taça das Favelas, que é resquício do antigo Corujão, eu lembro muito bem disso, que a Globo fazia, falava dos jogos. Mas é uma iniciativa muito bacana da Globo, e é bom que você tem boas histórias para contar. O cara que faz gol, sei lá, ele é engraxate, o cara é pedreiro, o cara tem história. Então, é um lugar, você pôde presenciar isso, que tem. Todo mundo tem uma história diferente, uma história legal. Até mesmo o cara que tentou o profissional e não deu certo, entendeu? Até ele é uma história que, tipo assim, então, qualquer atleta, qualquer um que fizer alguma coisa lá, vai render uma boa história. Então, eu tenho certeza que você se divertiu lá, porque para jornalista é um prato cheio. Para contar a história lá, o que mais tinha era isso, era um self-service de história. E a história mais engraçada é o seguinte: foi Hum. feita uma seletiva, né, pela professora, antes que surgisse 6 vagas, dentro dela eu passei. E aí, o nosso camarote era do lado da cabine de transmissões da Globo. Então, na hora Uhum. que a gente chegou, eu vi o Rogério, né, e tudo. Eu falei com a minha professora Carol. Falei, não, Uhum. Carol, será que rola de tirar uma foto e tudo? Mas assim, era só uma foto até em primeiro momento. E aí, quando eu saí para cobrir, a parte da arquibancada, junto com as minhas amigas, a Ana e a Milena, que me ajudaram também nessa pesquisa, a gente pediu para tirar uma foto com ele. Só que aí, eu não tinha pergunta em mente, foi tudo no improviso. Falei, Rogério, você tava falando bater um papo com a gente sobre a taça e foi assim, a adrenalina estava tão alta que Uhum. depois que eu fiz a entrevista eu comecei a tremer. Então assim, eu não estava Não, acreditando que eu tinha conseguido. mas é igual um processo. Aí depois você vai participar de uma coletiva, aí você vai tremer. Eu tenho uma história muito engraçada isso de primeiras vezes. A primeira coletiva que eu fiz pela Rede Minas,
Eu já tinha feito o TV de faculdade lá na PUC, já tinha ido em evento para fazer trabalho, já tinha até feito cobertura de um debate, que a gente teve um debate na PUC isso em 2008, quando eu estava estudando lá. Mas teve a minha primeira entrevista coletiva na Rede Minas foi sobre estação do MOVE, que eles tinham acabado de reformar algumas e estava tendo muito roubo, porque tinha tirado segurança por causa da reforma. Aí, no período noturno, estava ficando sem segurança, estava tendo muito roubo de celular. E eu lembro que eu fui com uma cinegrafista lá da TV, a Marina, ela até já faleceu, mas a gente foi fazer, botar o microfone na mesa, eu cheguei e quebrei o copo do presidente da BH Trans, tão nervoso que eu tava, bicho. Então, tipo assim, eu tava tremendo igual vara verde, não sabe? Tem que pôr o microfone aqui na mesa, plá, quebrei o copo dele, velho. Foi tipo assim, foi uma situação bizarra, velho, mas é isso, a gente passa por esses nervosismos e conforme você for avançando na carreira, você vai ver que é tranquilo, é muito, muito bom, assim. Tem adrenalina de perguntar, você vai ver que tem adrenalina também de ver a resposta. Vai ter dia que você vai tomar uma resposta atravessada, não tem como escapar, você pode fazer a pergunta mais simples do mundo, vai ter gente que vai te dar uma resposta atravessada, é assim. Às vezes a pessoa não está no bom dia, às vezes a pessoa ela simplesmente não quer falar sobre um tema e não é problema, e depois você se acertam. A vida é assim, a vida é assim. Tem dia que você não está bem no seu serviço, não está bem, e tem altos e baixos, justamente. Mas você tem que ser paciente, mas assim, vai ser bom, você vai ver. Conforme vai passando, tem dia que o nervosismo aparece, eu não vou negar, tem determinadas entradas ao vivo que são tensas, que você fica igual vara verde, como se fosse a primeira, mas quando são coisas mais dentro da sua área, você fica mais tranquilo. Quando você já tem um domínio maior, é um assunto que provavelmente você não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum problema de dominar. Com certeza é mais fácil, entendeu? E como é apresentar um programa, quais são as principais diferenças em relação entre o trabalho de repórter, como é sendo apresentador e também repórter? Cara, eu gosto mais de reportar, não vou negar, eu gosto muito mais de reportar. Eu confesso que quando o pessoal começou a discutir se ia ter programa lá na TV Diário ou não, eu não queria. Confesso mesmo que eu não queria, porque eu acho, não, eu sou muito mais repórter do que apresentador, então não é que eu não tinha autoconfiança em mim, sabe? Mas é porque eu realmente acho assim, eu consigo entregar mais como repórter, eu acho que é um desafio, às vezes, pensar um programa. Por ser repórter, eu pensava muitas vezes, claro, como eu também edito o meio de campo com o André Cristina, eu sei dos percalços de edição, a questão de tempo, regular tempo na televisão, isso é uma coisa que me ajudou muito, me ajuda muito para a entrada ao vivo. Eu tenho um bom controle de tempo, é uma grande qualidade que eu tenho, mas eu pensei, não, mas é difícil você pensar conteúdo todo dia. Tem dia que, beleza, pipoca notícia e você não sabe, mas vai ter dia que, tipo assim, eu não sou o cara de tirar um coelho da cartola. Eu confesso que, como repórter, eu sou muito. Tem repórteres, principalmente lá na Rede Minas, tem repórteres fenomenais para fazerem matérias para prêmio, eles conseguem secar um assunto, explicar, exemplificar bem, contar, tanto que lá a emissora eu tenho muitos colegas que são extremamente premiados, gente muito talentosa. Tem o Renato Franco, o Paulo Xavier, a Andresa Brito, gente muito boa de serviço, Carlos Augusto Soares, que é uma das minhas referências no jornalismo. Mas eu sou o cara bom para contar. O mundo acabou, entendeu? Eles são bons para explicar por que o mundo acabou. Eu sou o cara muito para contar. O mundo acabou por isso, isso, isso. Eu sempre achei que eu tinha essa característica. Então, ter que pensar um programa nos primeiros dias para mim foi muito complicado. Pensei, puxa vida, o que eu vou fazer para colocar de tema? Como é que, por mais que seja só meia hora, como é que eu vou? Assim, eu dei muita sorte porque eu tenho dois meninos que trabalham muito comigo, que são muito bons de serviço, o André Duarte e o Marco Santos, e depois aí a casa contratou o Cadu Doné para comentar com a gente, ele dispensa comentários, ele é muito talentoso, tem o Toscano, que é outra referência também, tem a Clara e a Duda, que são duas meninas fenomenais, e a gente vai revezando com o pessoal que tem lá na casa. Mas, assim, no início foi difícil para mim. Eu confesso que agradeço muito a Júlia Salles, que é quem trabalhava comigo, hoje está na Transamérica. Ela é muito talentosa, muito boa de serviço. Ela me ajudou a segurar o rojão no início. É um processo difícil apresentar programa. E, assim, e eu pensava, qual estilo que eu vou pegar? Porque eu tenho um estilo um pouco mais quieto, por exemplo,
se você falar qual programa que você prefere assistir, eu prefiro assistir o Everton Guimarães. Toda vez que ele me convidou nos dar bola, eu fico extremamente lisonjeado. Eu falo, pô, sou fã do cara e o cara tá me chamando aqui e me elogiando. O Benja, eu sou muito fã. É até engraçado, eu também gosto muito de estilos que trazem polêmica. Então, assisto muito ESPN também. Então, eu assisto muito. Eu consumo muito programa esportivo, assisto alguns do Sport TV. Gosto do trabalho, por exemplo, do Marcelo Barreto, é um cara muito bom. Acho ele um bom condutor de programa. Mas eu fiquei pensando, como é que eu vou achar uma vertente? Porque aqui, pelas limitações, que a gente tem um estúdio mais acanhado, é menos gente do que, por exemplo, uma equipe da Globo, que tem 10, 15 pessoas para produzir um programa, e lá é a gente na raça e na coragem mesmo, e produz e apresenta, edita e apresenta. Eu tenho que controlar um pouco do tempo, porque às vezes, como a nossa equipe é pequena, precisa pedir para outra pessoa para colocar no ar. Então, eu tentei achar um estilo um pouco mais apresentador, comentarista, não ficar aquela coisa também, porque no Sport TV da vida, ou numa ESPN, que é a minha grande referência, ESPN desde os tempos do Trajano, do Amigão, até hoje, eu gosto muito do estilo, por exemplo, do Bruno Vicari. Eu acho um excelente apresentador, sou muito fã do Bruno Vicari, por exemplo. Eu acho que eu precisei achar esse estilo, um estilo um pouco diferente, porque não é a mesma coisa. Na ESPN tem 4, 5, 6, 7 pessoas para comentar, tem programa que fica um monte de telinha lá. Então, além de ter os caras no estúdio, tem mais 2, 3 em casa, tem repórter entrando o tempo inteiro. A gente tem essas limitações técnicas. Mas fazer o programa mais conversado, eu acho que é uma coisa que facilitou. Eu sempre usei isso de fazer mais conversado para o meu estilo de reportagem, num dado momento, que eu vi meu tom de voz é esse. Eu não gosto de ficar falando impostado assim o tempo inteiro, porque realmente é uma coisa que, na minha opinião, respeito quem faz, porque tem gente que não tem tanta potência vocal, precisa usar uma voz diferente, porque realmente hoje em dia a gente tem um tempo que aceita mais diversidade de vozes, de caras, de perfis, de cabelos, no vídeo, no áudio, e é bom mesmo, que ficam pessoas reais no vídeo, não é aquela coisa, não tem aquela figura do repórter que sempre tem que andar engravatado, ou da repórter que tem que estar com o cabelo curtinho e sempre maquiada de um jeito X, entendeu? Parecendo que vai para uma festa. Mas é uma coisa que, assim, eu procurei fazer sempre conversado, e por fazer conversado, é uma coisa que eu vi que eu consegui achar um estilo, entendeu? E um estilo para o programa ser mais conversado. A gente tentou no início copiar um pouco o estilo do programa da rádio, que era baseado em boletim, e aí depois a gente nós tivemos algumas situações, a gente perdeu o Fábio Vital, que era da rádio, ajudava muito, que ele infelizmente faleceu, e aí a gente resolveu fazer um formato mais de debate, programa mais conversado, e aí acho que a gente está achando o caminho certo ainda. Claro, eu costumo brincar que assim, ó, eu preferia ser ainda repórter, mas é uma boa responsabilidade, Eu gosto de reportar, é uma coisa que eu tenho mais paixão, eu amo rua, mas está sendo uma rotina boa essa de apresentador. Bom, e assim, você está há quanto tempo na Rede Globo? Vou fazer 10 anos daqui a... Nossa, eu sou ruim de conta. 15 dias. Daqui a 15 dias. Bom, e como você é da área do esporte, você também já cobriu para a TV Brasil, né? Sim, já fiz jogo pela TV Brasil, já fiz jogo... já trabalhei também pela Conmebol em algumas partidas na produção de campo deles. Pela TV Brasil é interessante porque eles têm um padrão de transmissão, até mesmo, mas transmissão nacional é engessada. A CBF vende um pacote parecido, que lembra um pouco o padrão da Globo. Claro, não é aquela... Você não tem aquele tanto de câmeras, 12, 14, tem jogo que tem até 16, tem VAR para tudo, tem VAR, mas não tem câmera para tudo. Mas é um estilo de transmissão interessante, porque é um pouco mais de estrutura, sabe? É uma estrutura boa, é uma estrutura que você tá com tá com o repórter, tá com o narrador no estúdio, funciona bem, é uma coisa que não é uma equipe que às vezes precisa que você traga tudo
porque você vai trazer só o que está acontecendo no campo mesmo, então é um pouco mais fácil até, eu acho. É um pouco mais, tipo assim, o que está acontecendo? Não desmerecendo, claro, o que eu faço na Rede Minas, porque a gente também faz jogos, mas são jogos de uma produção um pouco mais complicada, assim, então a gente precisa de um preparo de campo um pouco maior, porque lá na Rede Minas passa campeonato do módulo 2, do Mineiro, passa segunda divisão do Mineiro, são campeonatos de divisões inferiores, mas demanda você estudar um pouco mais os times. Assim, é uma visão bem de repórter mesmo. O jogo do América, por exemplo, se eu for fazer um jogo do América domingo para a TV Brasil, eu assisti o jogo anterior do América. Já é uma coisa que assim, eu internalizei e parei e assisti. Então, não teria muita fuga. A gente tem a possibilidade hoje em dia, nesse métier de Série B, Série C, até um pouco a Série D em alguns momentos, a gente conhece todo mundo, então dá para ter esse conhecimento. É um pouco mais desafiador o que a gente faz na Rede Minas. Se for para resumir para você, fazer lá na TV Brasil um pouco mais fácil, porque é uma coisa que você já tem mais conhecimento. Mas é legal, é uma boa experiência. O pessoal lá do Rio é muito bacana de trabalhar, o pessoal de rede nacional, quase sempre, assim como na CNN também. O pessoal é muito tranquilo de trabalhar mesmo. E pela Rádio Inconfidência, vi que uma Exatamente. Lá em Confidência é uma experiência muito legal. É uma experiência boa, porque é uma rádio extremamente tradicional, né? A Inconfidência já tem 84, 85 anos, completou aniversário esses dias, é uma rádio tradicionalíssima. O bom da Inconfidência é que o sinal é muito potente, então tá certo que a AM hoje em dia, muita gente da cidade grande já não tem mais, é uma frequência praticamente quase que não utilizada na cidade grande, mas no interior tem uma potência absurda. Então, é bom que você tenha um feedback bom de gente ouvindo em cada lugar de Minas Gerais, que assim, cada lugar do Brasil também, que é legal. E eu gosto de rádio, eu confesso, até falei para você no início aqui, meu sonho original era trabalhar com rádio, eu não tinha essa paixão toda por televisão no início. Foi uma coisa que aconteceu, foi a oportunidade que apareceu, mas eu tenho uma paixão por rádio. Eu não acho que o rádio vai morrer. Acho que o rádio ele tem um dinamismo, a facilidade de você ter um rádio num carro, você está fazendo outra coisa e está ouvindo uma rádio, isso nunca vai deixar de existir. Então, eu sou apaixonado por rádio. Eu assim, sempre falo que se eu fosse sair da Rede Minas, com certeza, ou para a ESPN, que é um sonho de consumo, não vou negar, quem não quer trabalhar na ESPN, que trabalha com jornalismo esportivo, ou para uma rádio. Gostaria muito de trabalhar numa rádio grande, gostaria muito de ter essa experiência, porque eu gosto, eu sou ouvinte, no carro você ouve, em casa. Quando eu não estou trabalhando pela Inconfidência em Jogo, hoje em dia está menos, porque a equipe já está um pouco mais fixa e a gente tem nossas demandas da TV também, porque tem demanda de programa, tem demanda de transmissão, apesar de ser tudo a mesma coisa, né? A rádio e a TV. Mas quando eu não tô, eu sempre, por mais que eu esteja assistindo um jogo, a não ser que eu vá assistir o jogo num bar, ou tô num bar, tô numa rua e não tem como. Mas quando eu assisto o jogo em casa, eu ainda faço questão de ouvir um pouco de rádio, mesmo que tem o delay, não sei o quê, mas eu gosto de ouvir rádio, então rádio é um produto que eu consumo mais até que televisão hoje em dia. Então, o fazer jornalismo para rádio, fazer locução para rádio comercial, que é um desafio hoje em dia, você tem tanto streaming e ainda tem que colocar a pessoa para esperar para ouvir a música lá, você tem que ter um programa muito bom para você conseguir prender a pessoa ao invés do streaming, para tocar a música na hora que ela quer. Aliás, a pessoa pode ouvir a música que ela quer e para colocar a pessoa para ouvir a música na hora que você quer. Então, é um desafio interessante. Eu valorizo muito. Gosto das experiências da Inconfidência, acho muito legal fazer para lá. Se você for parar para pensar, já teve tanta gente fera que já passou pela Inconfidência. É uma honra, é sempre uma honra, mas é realmente um desafio. Eu acho fazer rádio mais fácil que televisão, em certa medida, porque hoje em dia o texto de televisão está um pouco mais descritivo, assim, eu acho. Eu tenho essa impressão, porque a gente já meio que normalizou que está concorrendo com a internet também, então, o que tem de canal na internet, o que tem de gente oferecendo conteúdo na internet, mas o texto de televisão mais descritivo, mas o do rádio você consegue vender melhor, entendeu? Então, eu acho legal porque é um trabalho extra, mas é um trabalho extra que dá gosto, sabe? Tipo assim,
Então é legal isso, eu gosto. E dá para ser um pouco mais livre, dá para ser um pouco mais você, sabe, no rádio. Na televisão ainda tem algumas coisas, tipo assim, o gestual, por exemplo. Você não pode gesticular igual um maluco na televisão, por mais que eu falo com a mão, não tem jeito. Acho que é uma coisa que quem convive comigo e me vê na televisão às vezes fala, ele tá dopado, porque ele fala com a mão muito, ele fala muito com a mão, e sim, tem que ter aquele controle, pontuar de um jeito mais ponderado, segurar um pouco mais, mas no rádio você já tem algumas liberdades. No rádio, querendo ou não, você trabalha. Hoje em dia, se bem que hoje em dia também não tem tanto, porque tá todo mundo pondo rádio no YouTube, né? Então, mas acabou que, no final das contas, a rádio está virando uma televisão também, né? E pela CNN, você tinha me falado que assistiu com o Benja, como foi a experiência, até mesmo com o William Vac? Cara, a do William Vac foi uma experiência meio punk, que foi para cobrir um acidente lá em João Molevade, que morreram umas pessoas numa queda do ônibus do viaduto. Foi uma cobertura que eu aprendi muito, porque lá na Rede Minas a gente faz entrada ao vivo também para o jornalismo, mas não é com uma frequência de estilo CNN, estilo Globo News, estilo Band News, estilo Jovem Pan, que é o tempo inteiro que você vai e volta, entra um minuto depois, precisa render mais o assunto, fala 5, aí na próxima já não precisa falar tanto, fala só 40 segundos, então é uma experiência mais desafiadora, tem vezes que você vai entrar, não tem novidade nenhuma, que você precisa entrar contando a mesma coisa, mas por outro lado, foi uma experiência interessante, eu vi que algumas coisas, eu consegui aprender algumas coisas, trabalhar com um pouco mais de estrutura, sem desmerecer, evidentemente, a Rede Minas, porque uma TV nacional com uma TV regional é outra coisa. E tirando a Globo, ninguém replica da mesma forma a estrutura nacional, a estrutura, você tem mais possibilidades, você tem mais editor à sua disposição de passar um texto, você tem mais possibilidade de fazer as coisas. E para fazer com o Benja, pô, eu sou fã do Benja, eu sou muito suspeito para falar, porque ele é um cara que eu acho que consegue achar uma linguagem interessante. Eu não gosto muito de tatiquê, sabe? Eu não gosto, eu tenho um pouco de preguiça, porque não que eu ache, nossa, o cara que estudou tática é um chato, não acho, eu acho que ele tem mérito. Só que não pega a pessoa mais simples. A pessoa mais simples ela precisa de uma coisa mais direta, uma linguagem mais direta. Ficar floreando, a pessoa vai mudar de canal. A pessoa vai achar a conversa complexa, entendeu? Então, por mais que as pessoas falem, polêmica tem um lado positivo, tem um lado negativo, eu acho que a polêmica faz um pouco de falta. Você precisa ter um pouco de polêmica, sabe? Você tem que ter polêmica numa medida certa. Claro, também você não vai ficar inventando fake news, você não vai ficar só espetacularizando, fazendo show ao invés de trazer informação. Tem que ter um. E eu acho que o programa do Benja é bom por isso, porque ele consegue trazer polêmica na medida certa, consegue trazer um pouco de show. A gente precisa um pouco de espetáculo na televisão. Não só. Eu acho que o jornalismo tem que ser um pouco mais de entretenimento, sim. Você tem que ter uma coisa relacionada. Claro, você tem que saber para quem está vendendo. A ESPN, eu não consumo, não é porque eu não goste, mas não é meu estilo, sabe? Mas a ESPN faz uma coisa interessante com a Mariana Spinelli naquele projeto que fala de cultura pop com a Premier League, sabe? Um projeto interessante que ela fala de cultura pop. Assim, me parece interessante, mas é uma coisa que eu não vou consumir, porque não é um métier que eu entendo completamente, não é a coisa que eu sou especialista. Mas eu respeito e acho que, tipo assim, é o público da ESPN, é o público que vai pegar uma TV fechada, assinar uma NET, uma Claro, uma TV por assinatura qualquer e conferir esse programa. O programa vai ser interessante, uma vivo e tal, a pessoa vai assistir, vai ter condição, vai ter domínio nessa situação. Você consegue flertar e conversar com 1, 2, 3 públicos nessa conversa. Mas assim, eu acho que tem que ter um pouco de entretenimento. E o programa do Benja consegue ser acertado, porque ele consegue, a essência da entrada ao vivo, de pegar o torcedor conversando, pegar um diálogo, pegar uma informação, o pessoal brincar. Você tem muita gente que vai fantasiada, resgatar isso no estádio muitas vezes. Eu acho muito legal essa característica do programa do Benja, sabe? Eu realmente acho legal e acho que é um programa que não está liderando na TV a cabo à toa. É um programa muito bom, é um programa bem pensado e são entradas ao vivo que o pessoal faz que consegue vender bem o entretenimento. Eu acho que, assim, é uma característica boa do Benja, ele consegue trazer boas polêmicas, consegue trazer um lado de humor. Eu acho que isso é a maior virtude dele. Muita gente no jornalismo
não é se prender ao tatiquês, mas fica um programa quadrado, maçante em alguns horários. Tem que ter uma quebra. A pessoa que está procurando um programa esportivo, por mais que ela queira ver o papo de tática, que é bom, o X1, é legal. Eu não sou contra, eu sou a favor de quem gosta de falar disso. Eu só acho que, para determinados públicos, a pessoa mais simples não vai entender. Então, não é todo programa que tem que ser assim, sabe? Bom, eu acho que tem que ter esse aspecto mesmo, tipo assim, ter uma pegada um pouco popular também. E desde que não seja sensacionalista de alguns Com programas. certeza, claro, e não fazer fake news, e não fazer nada que seja contra o código de ética mesmo, mas uma coisa que permita, tipo assim, ter um pouco de entretenimento. Eu fiz um curso na gente no ano passado que fala muito disso, que a gente tem que ter um pouco de entretenimento, sabe? Um pouco de entretenimento no jornalismo, porque senão você não vende o produto esporte em si, é um produto que você precisa vender muitas vezes. Você vê, por exemplo, a Cazé TV, que eu acho que faz transmissões formidáveis, eu acho a transmissão deles muito boa, tanto para a Copa São Paulo, como para Olimpíadas, como para a Copa do Mundo. Nas Olimpíadas eles deram um show, mas se não tem um lado de show, não tem um lado de entretenimento, se você não tem um Defante ali, se você não tem um influencer lá em Paris, se você não tem uma coisa para dar uma quebrada, dar uma floreada, por mais que seja muito bom, sabe, uma narração que não vai ser um pouco mais informal do que a televisão, e a internet permite isso, a internet é um campo ainda mais aberto que a televisão para isso, você perde um pouco, sabe? Você fica um pouco engessado, você fica, eu costumo brincar, você fica preso nos anos 90, sabe? Você não chegou nos anos 2000, por mais que os anos 90 tenham sido, até do ponto de vista da televisão, bem mais loucos no restante, fora o jornalismo e o jornalismo esportivo, né? Mas você fica um pouco preso, sabe? Na coisa antiga, anos 70, anos 80, anos 90, não, anos 90 já eram mais esculhambados um pouquinho, no bom sentido, em algumas coisas. Mas você fica preso numa coisa muito tradicionalista, muito. E o público é um público que quer ver uma coisa extra. O público não consegue prestar atenção em muita coisa, e é normal, a gente tem um excesso de telas. Você está conversando comigo aqui via um computador, e a gente saindo daqui, eu vou mexer no celular, você vai mexer no celular, quem está vendo a gente vai mexer no celular, está vendo pelo celular, está vendo pelo YouTube, no computador, a pessoa vai ver televisão, às vezes jogar um videogame. Então, é muita tela, tela, tela. Então, a pessoa não consegue prestar atenção muitas vezes em uma coisa só. Então, você tem que ter um diálogo. O pessoal chama de transmídia, né? As coisas que conversam em mais de uma mídia. Então, você tem que ter uma coisa que passa um pouco por tudo, sabe? Você tem que ter um pouco de um pouco, uma pitada. Não precisa ser uma coisa também muito, nossa, só sensacionalismo e entretenimento. Você tem que ter a informação, mas com uma coisa ao redor dela, sabe? E qual que é o conselho que você dá para Oi? Qual que é o conselho que você dá para quem está seguindo essa jornada do jornalismo? Não desistir. Não desistir é um caminho muito difícil, é um caminho muito árduo, muito pesado. Não é qualquer coisa que... Não é um mercado fácil. Eu mesmo sofri alguns anos para depois de formar para entrar na área, não é tão fácil assim. A gente chega com uma ilusão que vai ser tudo muito fácil, que vai, nossa, igual eu falei no início, vai ser o William Bonner, vai entrar na faculdade, vai virar o William Bonner, ou vai virar o Thiago Leifert. Não é assim, é muito difícil, muita dor de cabeça algumas vezes. A gente está numa profissão que realmente mexe com aparência, vaidade, é difícil, as pessoas são complicadas. Eu não estou falando isso, nossa, é difícil, a gente tem vaidade que aparecer mais, é difícil, a gente tem que ter um pouco de humildade para ouvir as pessoas, e não só ouvir as pessoas da nossa profissão, ouvir as pessoas de fora da nossa profissão, porque uma conversa, principalmente no assunto futebol, uma conversa de bar com uma pessoa que estava vendo o jogo sem a menor pretensão pode trazer um insight. A conversa no jornalismo normal, você tem um amigo bombeiro, ele pode te trazer uma informação sobre o incêndio que você não sabe. Você tem um amigo advogado, você pode um dia estar com ele numa academia e ele falar um pormenor de lei e você captar para um dia facilitar seu trabalho por uma reportagem. A gente ter muita paciência, porque igual eu falei, é um meio que tem muita vaidade, que tem muita dificuldade, muitas vezes vai achar as pessoas não estão reconhecendo o meu trabalho, e o reconhecimento tem que vir de você, sabe? Você tem que pensar, realmente estou fazendo isso certo. A gente tem que ter humildade, tem que ter desprendimento eu acho que é o mais importante. O apurador, o produtor,
eles são tão importantes quanto o repórter cinematográfico, o pessoal que trabalha nos bastidores, um editor, todo mundo é tão importante quanto o repórter. É uma pessoa que vai para o vídeo, mas para ela ir para o vídeo, no mínimo 5, 6, 7, isso se tratando de televisão, precisaram fazer alguma coisa nos bastidores. Para uma pessoa ir para o ar no rádio, umas 4, 5, 6 precisaram atuar por trás, aí tem motorista, teve quem recebeu a pauta, teve auxiliar, tem uma série de pessoas, tem quem trabalha até com a conexão, nesse caso de internet, para poder colocar uma live ao vivo, tudo bem, eu já vi que você faz tudo sozinho aqui no canal nesse caso, mas num caso de uma rádio, de uma televisão, de um portal, tem quem ajuda, tem sempre que valorizar essas pessoas, até o motorista, ele pode não ter nem um nível superior muitas vezes, mas é uma pessoa que está colaborando para sair a matéria, para sair o trabalho. Todo mundo no trabalho é muito importante e ser aberto para conselho, não desistir. Eu trabalhei de muita coisa depois que eu formei em jornalismo, não consegui achar no primeiro momento a minha profissão correta, já vendi anúncio, já fui vendedor, já trabalhei em área administrativa, já trabalhei no censo, já trabalhei com tradução, porque até fala um pouco bem a língua espanhola, e não desistir. É uma coisa que, assim, às vezes você vai ver que é difícil, é um mercado muito fechado. Não vou dizer, tem muito QI, muita gente fala, tem um pouco, não vou negar, mas quando você vai, batalha, você consegue provar seu valor e ter fé em você, ter fé. Eu acho que o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, e ainda eu acho que é muito pouco, ainda quero mais, não é que eu acho que é muito pouco porque não estou sendo ingrato, mas é porque eu acho que eu só tenho 35, quase 36 anos, dá para construir mais coisas, ainda tenho uns 20, 25, 30 anos de carreira, quero trabalhar ainda fora do país, é um sonho que eu tenho, é um sonho de ser correspondente que eu carrego, se Deus quiser eu vou conseguir, mas tem que agradecer muito a Deus, cada oportunidade, por mais que você fale, é uma web rádio que me deu uma oportunidade hoje, é um blog que eu pude escrever, é um site, é um post no Instagram que eu consegui cobrir, você mesmo fez a cobertura para a Taça das Favelas, trouxe a cobertura no seu Instagram, tudo. É uma oportunidade que você tem, alguém vai te ver, sabe? Você começa a provar seu valor, toda casa começa pelo alicerce, você vai construindo o que você aprendeu na faculdade também, serve de norte. Eu acho que, assim, faculdade tem muitos aspectos positivos, claro que a gente aprende muito mais na prática, a prática é muito mais complicada, porque você chegar num ambiente controlado, igual você falou, fazer uma entrevista é muito mais fácil, estar entrevistando seu colega, seu amigo, você não vai ficar com vergonha, você não vai tremer igual você tremeu diante do Rogério Corrêa que você falou. Você está entrevistando seu amigo, você conversa com ele todo dia, você brinca com ele, você conversa com ele, você sabe o que você vai perguntar, você sabe o que ele vai te responder, mas é bom, é um meio bom, é um meio que você se sente conectado com as pessoas, você vê que as pessoas reconhecem o seu trabalho. Tem dia que eu ando na rua que às vezes eu vou. Um dia eu estava cobrindo o último jogo do Atlético na Libertadores contra o Fluminense, aí eu saindo do estádio, fui pegar um espetinho, o cara falou, Pedro, esse espeto aqui é bom. Eu falei, pô, como é que esse cara sabe meu nome? Eu pensei, claro, ele deve ter me visto trabalhando, entendeu? Às vezes vem umas coisas assim, entendeu? É engraçado, mas é recompensado, a recompensa é boa. É bom, tem dificuldade, nada na vida é fácil, eu acho que se fosse fácil, caia de graça, mas nada, tudo que vem fácil vai fácil, eu sou muito fiel nesse sentido, eu acredito muito nisso, eu acredito que nada se constrói sem trabalho, sem dedicação, sem fé em Deus, nada se sustenta com isso, então é bom mesmo essa luta. Tem dia que você fica chateado, tem dia que você vai fazer uma pausa. Nossa, eu podia, ao invés de estar cobrindo o jogo da segunda divisão mineira, eu podia estar cobrindo o Cruzeiro Atlético, mas é trabalho do mesmo jeito. A gente tem que saber que tem pessoas que, para essas pessoas que estão envolvidas no jogo da segunda divisão, para eles até mais importante do que o jogador que está no Cruzeiro Atlético, porque pode ser a oportunidade da vida dele conseguir esse lugar ao sol. Então, tem essa série de fatores, mas é uma profissão que é linda, é difícil, lida muito com ego, lida muito com as dificuldades, é um mercado fechado, às vezes você vai se sentir um pouco desvalorizado, nossa, eu estou trabalhando, me escalam para uma coisa boa, acontece quando você está, principalmente no início de carreira, você pensa, nossa, eu já estou começando a melhorar, podiam me colocar no clássico de amanhã, sabe? Podiam me colocar na semifinal da Copa do Brasil, era a chance que eu queria, não vou arrebentar se eu for, mas não, estou aqui na produção, mas é o mesmo valor, é a mesma coisa, como eu disse, você está na apuração, você está numa produção, você está numa edição de texto, você está numa edição de vídeo,
é tão importante quanto. Se você, por exemplo, trabalha numa parte técnica, o cinegrafista, sem ele não tem matéria para televisão, o operador do rádio, sem ele não tem o programa de rádio, sem o menino da TI no portal, não vai ter portal, entendeu? Então, trabalhar muito, trabalhar duro. O conselho que eu dou é esse: ter humildade de ouvir os mais velhos, ter humildade de ter um feedback, é muito importante. E o mais importante, na minha opinião mesmo, é acreditar em si. Se a gente não acreditar, se a gente não confiar em Deus, se a gente não confiar em nós mesmos, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ter fé, ter força de vontade. É difícil, vale a pena, mas é difícil. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar por você? Exatamente. É indo a cada degrau. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Que é isso, eu que agradeço. Foi muito importante para mim como estudante de jornalismo e espero te ver mais vezes e também o pessoal dele. Só me chamar que a gente está à disposição. Perfeito. Pessoal, o RPG vai terminando por aqui. Tivemos uma próxima oportunidade para acessar os nosso Instagram, que é RPG. Tchau, tchau a todos e até a próxima.